Aleluia! O temor do Senhor está neste lugar. A glória do Senhor está sobre nós. O Senhor está entronizado entre os louvores do seu povo. O Senhor está aqui. Ele habita em nós. E Ele quer falar ao nosso coração de maneira profunda, real, inesquecível, de maneira eterna. Eu sei que o seu coração deve estar igual ao meu, sensível, ligado ao trono de Deus, ligado aos céus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Um dia, o Senhor há de ser entronizado entre os louvores do seu povo, de uma maneira eterna e maravilhosa. Um dia que não está longe, nós o veremos face a face. E seremos como Ele. Porque quando Ele se manifestar, diz a palavra, nós seremos semelhantes a Ele. Na pureza, na santidade, na alegria, na fidelidade, na mansidão, em todos os frutos do Espírito, em todos os atributos comunicáveis de Deus, nós seremos semelhantes a Ele. Aleluia! Oh, glória ao Senhor! Glória ao Senhor! Fique de pé mais uma vez. Levante a sua mão direita aos céus e ore comigo dizendo: Senhor, nesta manhã, eis-me aqui, na Tua presença. Eu abro o meu coração somente para Ti. Eu abro o meu coração para ouvir a Tua voz. Ó Espírito de Deus, sopra sobre mim, enche o meu coração e me faz transbordar da Tua graça, do Teu favor, da Tua alegria. Que a Tua presença real, poderosa, maravilhosa, encha completamente o meu coração. Eu quero Te ouvir. Eu quero, Senhor, Te adorar com todo o meu coração. Eis-me aqui. Amém. Pai, esta é a oração dos Teus filhos, esta é a oração do Teu povo. Tu contemplas o nosso coração prostrado diante do Teu trono, diante da Tua face. Tu sabes que o nosso coração está derretido diante de Ti e tão amaciado, ó Deus, pela chuva da Tua presença, pela glória do Senhor neste lugar. Reverentemente dizemos: fala-nos, Senhor, fala-nos de uma maneira tão real e pessoal, inesquecível. Que a Tua palavra semeada nesta manhã, ela seja pão para o que come e semente para o semeador. Palavra viva, palavra que alimenta, palavra que o Senhor preparou para este momento. Fala-nos. Tu estás aqui e estás entronizado. Fala-nos. Reivindicamos cada coração como terra de Deus, onde a Tua bandeira é hasteada. Terra de Deus, lugar santo, onde face a face o Senhor fala conosco. Fala-nos,
Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 21. Lucas 21, nós vamos ler do versículo 29 até o 36. Deus tem me dado esta mensagem para levar a sua igreja nestes dias. Eu fico muito feliz porque aqui está o Brasil representado e eu creio que outras nações também. Aqui nós temos irmãos do leste, oeste, norte, sul. E esta mensagem é para você, é para a igreja do Senhor em toda a terra. Diz assim: ainda lhes propôs uma parábola dizendo: vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. E estar em pé na presença do Filho do Homem. A palavra é vigiai, orando em todo tempo. Diga isso para o seu irmão antes de assentar. Vigiai, orando em todo tempo. Vigiai, orando. Os irmãos podem sentar. Olha, irmãos, eu sinto que muito mais do que nós possamos imaginar, tudo o que tem acontecido aqui, aconteceu ontem, hoje pela manhã, neste louvor, neste momento de adoração tão gostoso, tudo isso é profético. Tudo isso é o Espírito Santo de Deus movendo em nosso meio e dizendo: eu controlo todas as coisas, eu dirijo a história, eu dirijo a terra, eu dirijo e edifico a minha igreja. Nós estamos vivendo tempos proféticos. Tempos que a palavra de Deus nos fala e nos descreve em pormenores. Esta época é o tempo do fim. São os últimos minutos dos últimos dias. O que eu posso falar nesta hora? Meu pai não podia falar. Meu pai partiu para o Senhor no dia 17 de fevereiro de 1964. Ele não podia falar o que eu e você podemos falar hoje. E eu posso dizer, todos os sinais para a vinda de Jesus já se cumpriram. Essa questão, e o Evangelho do Reino será pregado a todo mundo e então virá o fim. Isto pode acontecer hoje à noite, esta semana. O relógio de Deus aguarda tão somente que se complete o número dos salvos. Todos os sinais. A Bíblia nos diz que naqueles dias seria como a mulher que está para dar à luz. A mulher que está para ganhar um bebê. Quantas mulheres aqui já tiveram filhos? São mães. Você sabe essa linguagem.
A mulher, quando está se aproximando o tempo de dar à luz, começam as contrações. As contrações do útero para que a criança nasça. Primeiro começa a cada 40 minutos, de 40 em 40 minutos, uma contração forte. Depois vem a cada meia hora, de 20 em 20 minutos, de 15 em 15 minutos, de 10 em 10 minutos, de 5 em 5 minutos, e a criança nasce. As contrações da terra, da sociedade, da igreja, estão se acelerando cada vez mais. E o reino de Deus está próximo. Quando nós temos notícias, por exemplo, de terremotos, a Bíblia nos fala de alguns terremotos. Um terremoto que houve na época do rei Uzias. As 7 igrejas da Ásia, as suas cidades foram abaladas por terremoto. Laodiceia foi reconstruída, cada uma delas foi reconstruída com muita morte, muitos desabamentos, muita perda. Os terremotos grandes aconteciam a cada 100 anos. E o século XX teve mais terremotos do que em todos os séculos passados registrados na história. No século passado, o século XX, a gente tinha 2 grandes terremotos por semana. No século XXI, nós temos 2 terremotos por dia. O crescimento da população. A população na época dos tempos, quando a Bíblia foi terminada, na época do Império Romano, nós tínhamos 250 milhões de habitantes na Terra. Dobrou para 500 milhões com quase 1000 anos. Em 1860, a população da Terra era 1 bilhão de habitantes. E esse número dobrou com um pouco mais de 200, 300 anos. Nós estamos com 6 bilhões. E a previsão é que se dobre até 2010, 2015. Nós tenhamos 8. E aí para dobrar é apenas mais 30 anos. Aonde vai caber tanta gente? A lei da termodinâmica, da biofísica, diz que a Terra caminha para um caos irreversível. O homem tenta, através da engenharia ambiental, segurar o que a poluição e o progresso têm feito e o crescimento da população. Mas aqui diz que quando o juízo de Deus for derramado, no Apocalipse fala de uma vez ser destruída 1/3 das árvores do verde que há na terra. O efeito estufa e está. E muitos céticos dizem, essa questão da volta de Jesus, isso é velho, isso aí já, eles diziam há muito tempo atrás. Alguns sinais. Jesus disse, não passará essa geração sem que tudo aconteça. Um deles é Israel. A igreja do século XV, a igreja do século XVI, a igreja do século XVII, século XVIII e século XIX. A igreja achava que todas as promessas de Israel eram para a igreja, porque era impossível o povo judeu voltar para a sua terra. Então eles diziam, não, a terra prometida é o céu, e Deus vai nos dar o céu. Mas as profecias bíblicas até hoje, todas se cumpriram literalmente. Diga essa palavra, literalmente. Todas. A virgem conceberá e dará à luz um filho. A virgem concebeu. O Salmo 22 dizia, traspassaram-me as mãos e os pés, repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançam sortes.
E foi assim que aconteceu. Traspassaram-lhe as mãos e os pés, lançaram sorte sobre as suas vestes, repartiram suas vestes e lançaram sorte sobre a túnica. Tudo literal, tudo literal. Quando eu era criança, era impossível pensar que uma marca na mão ou na testa limitaria o mundo inteiro debaixo de um mesmo sistema de comércio. Hoje está mais perto do que você imagina. Há umas 3 semanas atrás, conversando com a gerente do Banco do Brasil, ela estava dizendo: Pastor Ângelo, estou apavorada. Falei: por quê? Ela disse: olha, no banco, eles já estão trazendo treinamento para nós, porque o Banco do Brasil quer ser o pioneiro a tirar os cartões de crédito, de débito e implantar a leitura de mão. É o microchip. Na mão e na testa. Porque quem não tem mão, tem testa. Está mais perto do que a gente imagina. A Bíblia diz: o sol se escurecerá e a lua se tornará em sangue. Às vezes se pensa, a lua vai ficar vermelha, mas está falando de sangue. Sangue. Em junho ou julho de 1969, foi o ano que eu casei o homem pela primeira vez, e quase única, pisou na lua. Sangue na lua. Só agora, na minha geração, na sua geração. E lá na lua, os 3 astronautas, Armstrong, Collins e Aldrin, 2 eram diáconos da sua igreja, crentes. Lá na lua, eles fincaram a bandeira americana e eles leram o Salmo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca dos pequeninos e crianças de peito, suscitaste força para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem mortal para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. E leram todo o salmo. E como diáconos, eles tomaram o pão e o vinho e tomaram a ceia na lua. Quem assistiu isto ao vivo, na televisão preto e branco, lembra, o vinho simboliza sangue de Jesus. É essa geração. É essa geração. É a geração do fim. O que nossos olhos veem, esse grande número, você ter vindo de tão longe para adorar, para aprender a adorar, é o Espírito Santo movendo sobre a igreja, em fortes contrações que se aceleram cada dia. Se aceleram. Há pouco tempo, nós ouvimos e guardamos uma profecia que Deus trouxe à igreja. Alguém usado por Deus ali na igreja disse: o Senhor está dizendo que aquilo que Ele fazia em um ano, Ele vai fazer em um mês. O que Ele fazia em um mês, Ele vai fazer em uma semana. O que Ele fazia em uma semana, em um dia. O que Ele fazia em um dia, em um minuto. 2 Pedro, no capítulo 3, quando fala sobre a destruição da terra e sobre a volta de Jesus, diz que a nossa santidade apressa a vinda do Senhor. O Espírito Santo está nos levando a cantar: vem Jesus. Uma oração que a igreja não sabia fazer. Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso
Pai nosso que estás nos céus, diga comigo, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Essa oração é a oração de hoje. Vem, Jesus, vem. Queremos te entronizar. Tudo que aconteceu aqui, esta adoração, é esse cântico, vem, Jesus. A Bíblia termina dizendo, o Espírito e a noiva dizem, vem, vem. Mas o Senhor virá buscar uma igreja sem mácula, sem ruga, porém santa e sem defeito. A igreja que vai subir no arrebatamento é uma igreja santa. É uma igreja que está buscando santidade, se purificando, deixando o mundo desarraigada. E que diz, eu quero Deus, não importa o que vão pensar de mim, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus. Esta é a igreja. É a igreja que o Senhor virá para arrebatar. E no versículo 36 desse texto que nós lemos, de Lucas 21, ele diz, vigiai, pois, orando em todo o tempo, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. O arrebatamento está prestes a acontecer. Falta completar o número dos salvos. Estivemos em Israel, passamos pelo Egito, e nesta ida a Israel eu vi que Ele está vindo. Ao passar pelo Egito, eu vi que Jesus está voltando. Lá no Egito, conhecemos um missionário aqui da cidade de Uberlândia, um missionário brasileiro lá. E lá não pode ter missionários. Então, ele está trabalhando como professor de inglês, como guia turístico. E ele disse que como professor, há 4 anos lá no Egito, ele fala muito bem o árabe egípcio. Ele dando aula de inglês para jovens. Uma menina vestida como muçulmana, com aquela burca, só os olhinhos de fora, aquela burca preta, de uns 16 anos. Ela disse, professor, eu preciso falar com o senhor em particular. Ele disse, pois não, arrumaram um jeitinho e ela conversou. O que é? Ela falou, professor, eu quero que você tenha muito cuidado com o meu irmão, que é da minha turma. E ela disse o nome do irmão, o Cleiton. Por quê? Porque ele é da polícia secreta. O senhor está na mira da polícia secreta. O seu telefone está grampeado, as suas correspondências são violadas. E você vai receber uma visita da polícia secreta, dos homens de bota, no seu apartamento a qualquer momento. Ele agradeceu, obrigada, mas por que você está falando isso comigo? Você não é muçulmana? E ela disse, não, eu também sou cristã. Eu também sou cristã. Aleluia, Senhor, obrigado porque o Senhor está operando no meio do Egito, nas nações muçulmanas, aleluia. E ele perguntou para ela, mas você está vestida como muçulmana? Ela disse, na minha família, ninguém sabe que eu sou cristã. Porque na hora que eles souberem, eles vão me matar. Eu estou pronta a morrer por Cristo. Mas eu estou orando pelos meus familiares. E ela disse, olha professor, iguais a mim, são milhares de jovens aqui no Cairo, que já aceitaram Jesus, estão vivendo como muçulmanos, mas já são cristãos. Aleluia! E ele perguntou, quem pregou para vocês? Qual foi o missionário? Porque para ganhar uma vida, um muçulmano, leva-se tempo, às vezes uma média de 10 anos. Quem pregou para vocês?
E ela disse: ninguém. Como ninguém? Ela disse: 2 vezes eu sonhei com Jesus de Nazaré, e ele me disse que ele é Deus. Ele me disse que eu deveria ser cristã, e eu me converti. E ela disse: nós nos encontramos, os alunos, estudantes, Jesus está aparecendo em visão e em sonho aos muçulmanos, e eles estão se convertendo aos milhares nos nossos dias. Aleluia, um aplauso ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Oh. Aí eu vi que as nossas estatísticas não estão revelando o grande número dos que estão se convertendo. Aquele missionário pediu lá no Brasil: orem por um homem chamado Zacarias. Ele era um líder muçulmano e se converteu. Ele tem por volta de 40 anos e ele está escondido na Europa. A cabeça dele está a prêmio. Eles querem matá-lo, estão investigando. E lá na Europa, ele grava um programa de meia hora, todos os dias. E em todas as nações árabes e muçulmanas, as pessoas escondidamente estão ligando aquele programa, porque ele está fazendo algo que ninguém nunca ousou fazer. Ele pega o Alcorão, ele pega a Bíblia e ele mostra as mentiras do islamismo e as verdades de Jesus. Aleluia! Irmãos, isso está acontecendo. Não pense que é à toa que hoje nós temos a informática. Hoje nós temos os meios de comunicação e de transporte tão velozes. O que vai mais rápido em nossos dias é essa tecnologia eletrônica e dos transportes. Por quê? Porque o Senhor está com pressa de salvar. Joel capítulo 2, Joel disse, profetizou, que o Senhor mandaria a seu tempo em justa medida 2 chuvas, a temporã e a serôdia. E o versículo seguinte diz: e as eiras se encherão de trigo e os lagares de vinho. Trigo? O que é o trigo na Bíblia? O que simboliza o trigo? O que é trigo? Jesus contou uma parábola do joio e do trigo. E ele disse: o trigo são os filhos de Deus. Diga: trigo é filho de Deus. Nem todo mundo falou, vamos dizer? Trigo é filho de Deus e joio é filho do diabo. Joel profetizou que viriam 2 chuvas e as eiras se encheriam de trigo, de filhos de Deus. Crescimento numérico da igreja. As eiras se encheriam de trigo. A primeira chuva, temporã, ela cai na terra quando o grão foi semeado. Quando a terra recebeu a semente, logo vem a chuva temporã. A temporã já caiu, irmãos, num grande avivamento há 2000 anos atrás, quando 120 irmãos estavam orando no cenáculo em Jerusalém. Veio a chuva temporã. A chuva é o avivamento, a chuva é o mover do Espírito Santo, a chuva é mudar a língua para louvores e gratidão ao Senhor, para falar das grandezas de Deus. Chuva é avivamento. A primeira chuva veio há 2000 anos atrás. A segunda chuva, a serôdia, ela cai na época da colheita. Esta está para cair. Não é em vão que nossos cânticos ultimamente são: manda chuva, 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 chuva. É avivamento, é a serôdia no tempo da colheita. 120 irmãos, no primeiro dia que a chuva caiu, eles passaram para 3.000. Poucos dias depois eles já eram 5.000.
E eles foram se multiplicando num grande avivamento e encheram a terra. As eiras se encherão de trigo e os lagares de vinho. Agora, eu aprendi, tenho aprendido um segredo, um mistério que se abre aos nossos olhos hoje. É que para Deus cumprir a palavra profética, é preciso oração. Para Deus cumprir o que Ele prometeu, nós temos de orar. Porque tudo que Deus faz aqui na terra é através da oração. Deus não faz nada entre os homens, a não ser pela oração. Forte, né? Forte, bíblico. Deus falou para Abraão, em Gênesis capítulo 15, Abraão, a tua descendência ficará aqui, descerá para o Egito, e depois ela vai voltar depois de 400 anos. Os 400 anos passaram. Moisés sabia que ele era o libertador, e tentou libertar o povo. Matou o egípcio e foi para o deserto. Fugido, escondido, ninguém sabia onde ele estava. E o povo disse: oh, a nossa esperança foi embora. Deus, 400 anos se passaram. Deus, manda a libertação. Deus pôs o povo para orar. E quando ele teve encontro com Moisés, no Monte Horebe, na sarça ardente, ele diz: Moisés, o clamor do meu povo tem chegado aos meus ouvidos. Vai a Faraó. O cumprimento da profecia se deu pela oração. Por isso que em todas as parábolas de Jesus sobre a volta dele, ele diz: vigiai, orai, ora, vigia, ora, para que a profecia se cumpra. Nós vimos que para cumprir o texto de Joel, o Espírito será derramado sobre toda a carne. Jesus levou os discípulos ao Monte das Oliveiras e disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Orando, o Espírito veio. Até para Jesus nascer, já estava previsto antes da fundação do mundo que o Filho de Deus viria na plenitude dos tempos. Mas foi necessário alguém pagar o preço de oração. E por que você acha que Simeão e Ana iam no templo todos os dias por mais de 20 anos, com jejum e oração, e ficavam na escada do templo esperando chegar um bebê que era o Salvador? Oração para que Jesus viesse. Manda, Senhor, o Messias. Esse é o tempo, de acordo com a palavra, esse é o tempo. Manda que nasça o Messias. E Simeão, quando toma um bebê nos braços e diz: podes despedir em paz o teu servo, porque meus olhos viram a tua salvação. Ele cumpriu o propósito de orar até ver a profecia se cumprir. Hoje estamos aqui, você vai voltar para a sua igreja com esta mensagem: é tempo de orar. Eu quero falar sobre adoração, porque é tempo de adorar. E quero falar sobre o tabernáculo, porque nós precisamos entender a adoração. Mas antes eu queria que você assistisse a um institucional do ministério que Deus nos confiou, o ministério Gideões da Oração, 24 horas. Deus trouxe ao Paulo, meu esposo, ele médico, eu dentista, na área de ortodontia. Trabalhamos servindo ao Senhor como profissionais liberais, mas o Senhor nos chamou: deixem tudo. E o tudo de Deus foi tudo, até casa, carro, tudo. E venham para uma obra que eu tenho para vocês. Então quero que você assista a esse institucional, são 15 minutos, e nós queremos falar sobre a adoração. Vamos assistir.
para a humanidade. O povo cristão tem que se preparar para a volta de Jesus. A fé precisa ser fortalecida nos corações quebrantados. Tudo começou quando o casal ouviu a voz de Deus. Paulo Sintra e Ângela Balaguer trocaram a carreira de medicina na odontologia para trabalhar com o reino. Eles se entregaram de corpo e alma para a trocar os instrumentos da ciência pelos instrumentos de Deus. Que lugar seria ideal para se tornar o ponto de encontro dos Gideões? Deus respondeu a essa dúvida. Um lugar bem alto, preparado para receber o Gideão em santidade, unidade e vigilância. Uma torre de orações 24 horas em funcionamento. O ambiente ideal para este momento de entrega ao Pai. Nós sabemos que a oração é uma arma tremenda, essencial para toda a igreja, para todo o povo de Deus. Erga a tua voz e clame ao Senhor, Todos podem viver este sonho. Pessoas de todas as classes sociais e de todas as idades. Quem já se converteu, foi batizado e está disposto a trabalhar pelo reino de Deus, pode ser um Gideão. E foi o que fez Dona Francisca Stanislau. O dia começa cedo para Dona Francisca. Ela precisa dar conta dos afazeres da casa. Faz questão de deixar tudo limpo e arrumado. E aos 82 anos, ela ainda conseguiu encontrar ânimo para se dedicar a um novo projeto de vida. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Que além da nossa pessoa humilde, mas pequena, existe um Todo-Poderoso que nos dá luz, que nos dá vida, amor e sabedoria. Do seu amor, ter a paz no coração. Não há problema que impeça a Dona Francisca de orar. Ser uma Gideã é um compromisso sagrado. Orar, para mim, é um diálogo com Deus. Desfrutar do seu amor. Dentro de casa ou no trabalho, o Gideão pode atuar em qualquer lugar. Também não importa se a pessoa é rica ou pobre, pois no reino de Deus todos os irmãos têm direito às mesmas riquezas. E a primeira delas é a vida. Silva é empresário. Trabalha mais de 10 horas por dia fechando negócios. Há 2 anos, ele aceitou um novo desafio: ser um Gideão da oração. Um compromisso que se tornou possível mesmo para um homem tão ocupado. Por que não também marcar 1 hora para você estar na presença do Senhor? O nome de batismo já anunciava uma promessa. Gideão é o primeiro nome de Silva. Desde que entrou para o ministério, passou a entender que estava diante do maior investimento da sua vida: falar com Deus. Tarefa que passou a ser a mais importante na agenda do empresário. A gente está aí intercedendo pelas nações, pelo nosso país, né, pela paz de Jerusalém, enfim, por todas as nações. Começar em mim, quebra coração. Orar para salvar o mundo. Guerra, fome, catástrofes. A humanidade vive tempos proféticos.
É chegada a hora da Igreja do Nosso Senhor Jesus se preparar, porque a volta de Cristo está próxima. É através da oração que nós tocamos o coração do Pai e Ele nos responde. Então tudo se consegue através da oração. Os cristãos sempre souberam que orar é falar com Deus. Desde os primórdios do cristianismo, esse é o instrumento mais forte usado por homens e mulheres que aceitaram Cristo como Salvador. E diante dessa certeza, pessoas de todas as partes do mundo se tornam voluntários da fé. A história mostra que a vigília de oração mais antiga foi registrada na Alemanha, berço da Reforma Protestante. Era o ano de 1727, aldeia de Herrnhut, que em alemão significa montando guarda para o Senhor. O conde Nicolas Ludwig Zessendorf iniciou uma vigília de 24 horas que durou 100 anos. A ideia se espalhou pela Europa e por outros continentes. Nos dias de hoje, homens e mulheres oram sem cessar em países da África, Ásia e nas Américas do Norte, Central e Sul. Cumprindo a história, o Ministério dos Gideões da Oração também está crescendo. Chegam pedidos de adesão de todas as partes do mundo. A expansão ela acontece no poder do Espírito Santo. Nós não temos dúvida que é Ele mesmo quem faz todas as coisas, quem convoca as igrejas, levanta os intercessores, inclina o coração de cada pastor. E nós sabemos que é um momento em que a palavra diz que o Espírito e a noiva dizem vem. E, de fato, o Espírito Santo tem gerado isso no coração da igreja, esse desejo pela vinda de Jesus, de orar. E hoje nós estamos em vários estados já no Brasil e também temos representantes já nos 5 continentes também. Um exército de bilhões. É esse o objetivo dos Gideões da Oração. Que cada coração na terra seja alcançado e transformado. A caminhada já começou e todo o povo de Deus está convocado. Esta rede internacional de orações precisa avançar. É necessário preparar o mundo para este grande dia. Em cada país, em cada cidade, em cada rua, em cada casa. Em todos os lugares, Deus quer ver guerreiros da fé em ação. É na escola de Gideões que a equipe se prepara. Aulas e ministrações que mostram o valor da oração e como se dedicar a ela de corpo, alma e espírito. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado. A disciplina é uma regra de trabalho para os gideões. Na hora marcada, é preciso estar de joelhos diante do altar. Seja na torre de orações, em casa ou no trabalho, abre-se uma fresta celestial no dia de um Gideão. Grandioso és tu. O propósito do ministério é exatamente trazendo a unidade da Igreja do Senhor, levando o povo de Deus a orar, a buscar a sua face, bem como na época de João Batista, como ele foi um arauto da primeira vinda de Jesus, o Ministério de Gideões hoje é um arauto da segunda vinda de Jesus, preparando a igreja, preparando o povo de Deus para aguardar o seu noivo amado, para que o Senhor encontre uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja sem mácula, sem defeito, a igreja que Ele há de arrebatar. Nós estamos tocando a trombeta, aguardando a volta do Senhor. Os Gideões se dedicam a abençoar vidas. Em cada pedido, eles intercedem a Deus pelo bem do mundo, orando por pessoas que eles sequer conhecem. Pessoas anônimas, sem rosto ou endereço, espalhadas pelo mundo. É por elas que o Gideão se ajoelha e ora. Das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome.
A Bíblia diz, orai sem cessar. A oração não é considerada apenas um mandamento. A oração nos fala exatamente de relacionamento com Deus. A oração é quando nós abrimos o nosso coração, falamos com Deus. A oração é tão importante como o ar que nós respiramos para manter o nosso corpo vivo. A nossa relação com Deus, ela passa de uma maneira direta pela oração. Há quem pense que somente adultos podem ser gideões, mas os jovens cristãos também já descobriram que o papel deles na salvação do mundo é muito importante. Cristiane tem 20 anos. As horas dedicadas aos estudos tomam a maior parte do dia, mas uma noite, um sonho mostrou que faltava algo na vida de Cristiane. Nós estávamos em adoração, Jesus estava ali naquele lugar, e no meu sonho eu pude perceber a presença dos 3 pilares do ministério, que é a adoração, a pregação da palavra e a oração. E o sonho se tornou realidade. Cristiane é uma das milhares de gideãs que se dedica determinada a trabalhar para preparar o mundo para a volta de Jesus. Quanto mais você está perto de Deus, mais vontade você tem de ficar com Ele. Porque é uma hora que a gente para tudo para ouvir Deus mesmo. Esta marca dos Gideões da oração ilustra o trabalho do ministério. Ela foi inspirada na história de Gideão e na estratégia que Deus deu a ele para vencer os inimigos que invadiram Israel. O cântaro quebrado simboliza o coração contrito diante do Senhor em oração. É quando o eu do ser humano é quebrado. Eu quero me esvaziar. A tocha acesa é fogo da comunhão com o Pai Celestial. Esta parte da logomarca dos Gideões da oração representa a presença do Espírito Santo em cada um. É a fonte de verdade que aquece os corações. Eu quero me esvaziar. A aguda espada de 2 gumes ilustra a palavra de Deus. Cada Gideão ora a palavra e, ao confessar, recebe dupla bênção. A primeira bênção é a de orar segundo a vontade do Senhor. E a segunda é que essa palavra opera em seu próprio coração e o limpa para que as verdades e as promessas de Deus encontrem solo fértil. A trombeta resgata o chamado para a guerra e o som que embala a profecia dos Gideões da oração, o ministério que foi convocado para preparar a igreja para estar em prontidão para a volta de Jesus. Que muita oração é muito poder, pouca oração é pouco poder, e nenhuma oração é nenhum poder. É somente através da oração que Deus pode nos responder. Respostas para o passado, para o presente e para o futuro. As dúvidas que ganham espaço no coração dos homens só encontram resposta na oração. É ao falar com Deus que cada um experimenta a plenitude da vida. No centro da tua vontade. E o Ministério Gideões da Oração é aberto para todas as pessoas que têm essa compreensão da vontade de Deus em ouvir o clamor, em ouvir as súplicas do seu povo e de responder. O Ministério Gideões da Oração tem sido para nós aqui na Igreja da Lagoinha um ministério que tem nos abençoado tanto. Então esse orar sem cessar é como se ele estivesse dizendo também que enquanto nós estivermos vivos temos que respirar sem cessar. Seja você também um Gideão da oração. Para mais informações, acesse o site www.gideõesdaoração.com.br. Vamos nos colocar de pé. Os pastores presentes, ou você que está representando a sua igreja, se quiser levar para os pastores da sua cidade esse DVD, ou maiores informações do ministério, a equipe do ministério vai estar ali no estande do Jubileu
da Lagoinha. Então, se você anota o seu nome, seu telefone, seu e-mail, entregue ao pessoal dos Gideões que vai estar lá no estande do Jubileu, agora quando sairmos para o almoço. Amém? Nós vimos que é tempo de orar. Eu queria que nessa hora você levantasse a sua mão e você falasse: Senhor, prepara-me para este encontro maravilhoso contigo. Prepara-me em santidade. Prepara-me, Senhor, para eu ser um arauto, um guerreiro, anunciando a outros que o Senhor está voltando. Ore ao Senhor agora, fale: Senhor, eu quero estar em santidade na Tua presença. Eu, a minha casa, a minha igreja, queremos todos subir para o encontro com o Senhor nos ares. Prepara-me. Se o Senhor voltasse agora, você está pronto? Se não está, diga: lava-me com Teu sangue, perdoa-me e acerte hoje a sua vida com Deus. A gente não pede para orar, para passar um tempo. A gente fala para orar, porque o Espírito Santo está dizendo: ore. Então ore. Fale com Deus agora: Senhor, eu quero estar pronto. Eu quero estar pronto. Senhor, Tu contemplas as nossas mãos erguidas para Ti. Nós queremos estar prontos para a Tua volta. Queremos subir ao encontro com o Senhor para Te adorar todos os dias, eternamente, para reinar contigo. Senhor, que Tu tragas sobre cada um dos Teus filhos este desejo maravilhoso de ser um guerreiro desse tempo do fim, de orar, de buscar a Tua face e de deixar as águas da Tua presença, da Tua palavra, as águas abundantes do Teu Espírito nos lavarem, nos purificarem manhã após manhã. Fala-nos, fala-nos, prepara-nos, limpa-nos, santifica-nos. Fala, Senhor. Convoca Teus guerreiros nesta manhã para orar, para adorar, para pregar a Tua palavra até o Senhor voltar. A Ti a glória, a honra e o louvor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Diga para o irmão que está ao seu lado: você é um guerreiro. Um guerreiro para orar. Orar de verdade, até Jesus voltar. Dê um abraço no seu irmão. Oh, guerreiro do Senhor, ser fortalecido nesse abraço. Você é um guerreiro. Amém. Os irmãos podem sentar. Só esclarecendo os irmãos, se você sentiu o desejo de ser um Gideão da oração, um guerreiro, nós hoje já estamos, como foi dito ali, nos 5 continentes. Você vai dar 1 hora de oração, uma vez por semana. 1 hora, uma vez por semana. Mas eu vou te contar uma coisa: não vai ficar nessa hora, porque o Espírito de Deus vem sobre você. Ele te acorda de madrugada, você está dirigindo o carro, você está orando, você está cozinhando, você está orando. Seu Espírito vai estar em constante comunhão com Ele. Amém? E além da oração 24 horas que Deus trouxe ao nosso coração, Ele trouxe também a adoração 24 horas. Adorar ao Senhor. Adorar ao Senhor. Uma vez, meu esposo, Paulo, estava orando, tirou um tempo para orar, lá no Espírito Santo, na cidade de Guarapari. E ele estava ali buscando a Deus, buscando respostas do Senhor. E ele começou a adorar. E ele se sentiu como um grãozinho de pó. Falou: Senhor, Tu és tão grande. Eu não passo de um grãozinho de pó. E pozinho sujo, pó da terra. E ele disse: Senhor, eu queria subir na montanha mais alta da terra, a mais alta montanha. E quando eu chegasse lá em cima, eu quero pôr uma escada
uma escada bem alta, e vou subir a escada. E quando eu estiver no topo da escada, eu quero pegar uma bandeira. E quando o Senhor passar sobre a terra, para receber o louvor, a adoração dos teus filhos, eu vou acenar esta bandeira dizendo que esse grãozinho de pó te ama e te adora. E Deus gostou. E Deus gostou do que ele falou. E em muitas madrugadas, Deus começou a acordá-lo para adorar. Paulo dizia: Ângela, quando Deus me acorda para adorar, eu vou para a sala, descalço, eu me prostro diante dele, e eu chamo toda a natureza para adorar o Senhor. E eu começo a dizer: todos os anjos do Senhor, querubins, serafins, todos os seres celestiais se prostrem agora diante de Jesus, do Pai, se prostrem. Todas as estrelas, todos os astros, as nebulosas, os planetas vão se prostrando. Na terra, as montanhas se prostrem, os mares, as matas, as nações, os animais, os peixes, os grandes, os pequenos, vão se prostrando agora, vão se prostrando diante do Criador e Senhor. Demônios e todos os homens se prostrem para adorar o Rei da Glória. Ele disse: Ângela, parece que eu via todos se prostrando. E Deus gostou. E Deus gostou. No ano passado, assim como no ano 2002, nós passamos um ano em consagração, jejum, oração, para que Deus nos mostrasse por que Ele nos tinha tirado da medicina e da odontologia para servi-lo. E Deus deu o Ministério de Gideões. No ano passado, foi também um ano de consagração, de jejum, de 31 de dezembro a 31 de dezembro. Eu falei: Paulo, nós vamos jejuar 2006. Por quê? Ele disse: eu não sei. Eu só sei que Deus está falando para a gente jejuar. E jejuamos. Quando foi terminando o ano, dezembro, ele estava dormindo e alguém o despertou. Um anjo do Senhor veio e tocou do lado nas suas costelas com os dedos, o acordou e disse: Deus está querendo sua adoração. Deus gostou. Deus está querendo sua adoração. E ele levantou meio sonolento e disse: Deus está querendo minha adoração. E foi para a sala adorar, chamando a natureza para se prostrar, como um grãozinho de pó. Mas ele veio conversar comigo e disse: Ângela, aconteceu isso. E nós oramos e percebemos que quando Deus disse: Deus está querendo a sua adoração, não era a adoração dele, Paulo, apenas, mas da igreja do Senhor. Dentro da revelação que Deus trouxe a ele para a adoração 24 horas. E a adoração vai ser cantando, proclamando, como Ana Paula disse aqui, que adorar não é evento, música e dança, apenas é muito mais. Abre a sua Bíblia no Salmo 115. Deus nos deu esse salmo como o salmo da adoração 24 horas. Salmo 115, ele diz assim, decore este salmo:
Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Eu não vou continuar a leitura, que é um estudo maravilhoso para fazermos, mas quando Deus nos trouxe esse salmo dizendo: este é o salmo da adoração 24 horas. Por quê? Não podia ser o 150? Todo ser que respire e louve ao Senhor? Não podia ser o 95, o 93, o 99, o 115? E quando Deus falou para o Paulo dizendo: olha, o Senhor será adorado cada hora, nas 24 horas, cada hora, por um atributo. E o Paulo falou: Ângela, você vai estudar os atributos? Coloca 24 atributos, tudo que a Bíblia fala, para que os gideões da adoração, 24 horas, possam adorar o Senhor. Eu falei: sabe, Paulo, por que Deus falou para você 24 atributos? Não é só por causa das 24 horas, é porque no céu, agora, 24 anciãos adoram o Senhor dia e noite. E eles colocam suas coroas sob o trono, dia e noite. Eles simbolizam o reino de Deus. Os 12 patriarcas, os 12 apóstolos, a velha aliança, a nova aliança, 24. E quando eu comecei a estudar e a mergulhar nos atributos de Deus, glória a Deus, você não para de chorar. E eu descobri porque o Senhor está dizendo aqui no versículo 8, é o princípio da adoração. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. O princípio da adoração é este: o adorador se torna semelhante ao seu Deus. Quem adora ídolo fica igual ao ídolo. Quem adora mamon fica avarento, mesquinho. Quem adora moda fica vaidoso. Quem adora Deus, o Deus Criador, Jesus, fica igual. Fica igual. Aleluia! 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 Diga: o adorador se torna semelhante ao seu Deus. Vamos dizer? O adorador se torna semelhante ao seu Deus. E quando você entrar e se prostrar e começar a proclamar a bondade de Deus, você vai ficando bondoso, porque seu Deus é bondoso. Aquela mesquinhez do seu coração vai embora e dá uma vontade tremenda de ajudar e de mostrar bondade. Quando você se prostra 1 hora proclamando que Deus é santo, as coisas do mundo ficarão sujas demais para você. Você vai ficando santo. A Bíblia nos diz que nós somos transformados de glória em glória, na mesma imagem do Senhor, como pelo Espírito. Eu o contemplo por espelho. A glória de Deus são seus atributos. Quando Moisés disse: Senhor, mostra-me a tua glória,
em Êxodo 33 e 34. O Senhor não disse: eu vou mostrar como eu sou grande, Moisés. Eu vou mostrar o meu tamanho e o brilho da minha luz. Não. Moisés, eu vou te mostrar o meu poder. A glória de Deus não é o poder, nem a luz, nem o tamanho. É o seu caráter. Sabe o que ele disse para Moisés? Eu passarei diante de ti e proclamarei a minha bondade e a minha fidelidade e proclamarei o nome do Senhor. Você quer ver a glória de Deus? Comece a cantar os seus atributos. Comece a cantar a santidade de Deus. Vai acontecer o que aconteceu com Isaías. Eu sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. A santidade de Deus vai santificando você. Mas quando você se deixa banhar pela luz do seu rosto, é por isso que a bênção que Deus mandou a Arão, Moisés colocar sobre o povo era: o Senhor te abençoe e te guarde. Diga isso para o seu irmão: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Quando o rosto do Senhor brilha no seu rosto, você vai ficando parecido com Ele. E a paz torna-se uma característica da sua vida. Adoração 24 horas pelos atributos de Deus. Deus estabeleceu a adoração no tabernáculo. Não sei se vai dar para os irmãos verem aí alguma coisa. Deus mandou que Moisés levantasse o tabernáculo no deserto assim que o povo chegou ao Sinai. 2 anos eles ficaram ali para se tornarem uma nação, com exército e com culto. Moisés fez tudo semelhante ao modelo que estava no céu. O tabernáculo seria a habitação de Deus com seu povo. Habitação. O plano divino para a salvação do homem e o suprimento para a vida de comunhão com Deus estão ali no tabernáculo. O tabernáculo tinha seus móveis, seus utensílios colocados em forma de cruz. Vertical, horizontal. Cruz. O tabernáculo é uma tenda. Pano, mas pano de linho. No tabernáculo tinha, tudo é 3, porque 3 é o número de Deus. Número 1 simboliza o Pai. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. 1 é o Pai. 2 é Jesus. Não porque ele seja menor, mas porque ele divide. Ele dividiu a história em antes de Cristo, depois de Cristo. Ele dividiu a Bíblia em Velho Testamento e Novo Testamento. Ele divide os homens em 2 reinos. Na cruz ele estava entre 2 ladrões. Um representando o reino da luz e o outro o reino das trevas. É através de Jesus que é decidido céu ou inferno. Ele é 2. 3 é o número do Espírito Santo ou da Trindade. Tudo no tabernáculo é 3. 3 portas. E sabe o nome das portas? Uma chama-se caminho, a segunda verdade, a terceira vida. Pela primeira porta, aqui não está dando para ver no tabernáculo a figura, pela primeira porta entrava o povão, mas só de Israel. Não podia entrar outra nação.
Gentios não podiam entrar, mas o povo podia entrar para oferecer sacrifícios. Eles entravam pela porta chamada Caminho. E ali, assim que se entrava pela porta chamada Caminho, a primeira coisa que estava na frente era o altar de bronze. Bronze significa julgamento. O altar de bronze simboliza a cruz. Quando você entra no caminho, a primeira coisa que você vê é a cruz. Ninguém chega no Pai sem passar pela cruz. O altar de bronze fala do sacrifício de Jesus. Logo depois dele, de bronze também, era a bacia ou mar de bronze com água. E como vimos aqui, a água lavando, os sacerdotes lavavam as mãos e os pés para ministrar no lugar santo. Tudo de bronze. Onde o povo podia entrar no átrio era bronze. Julgamento. É a palavra que diz: você pecou. Arrepende e vai à cruz. É a palavra que nós encontramos quando entramos no caminho. Primeiro Jesus, e Ele é a palavra. Bronze. Bronze também fala que o bronze é uma mistura de metais. É amarelo, puxando para o marrom ou para o vermelho. Dizem que se misturar todas as raças, preto, branco, amarelo, vermelho, nós temos uma cor bronze. O bronze fala da mistura das raças. Não tem ninguém predileto diante de Deus. Não tem ninguém a quem Ele ame mais do que a você. Bronze. Entra-se pelo caminho. E aí no meio, ali está o lugar santo e o santo dos santos. Para entrar no lugar santo, só os sacerdotes podiam entrar. Nem os levitas. Ficavam só no átrio. Só sacerdotes da família de Arão entravam. E ali tinha à direita a mesa de ouro com os pães da proposição. À esquerda o candelabro de ouro, simbolizando o Espírito. E à frente o altar de incenso. Eles entravam pela porta chamada verdade. Você só pode entrar pela verdade quando passou suas mãos nas águas da verdade, que nos purificam. A palavra nos limpa. Só o contato com a palavra nos limpa. Estou sentindo o coração de contar uma ilustração que eu já contei muitas vezes. Mas um jovem chegou para o pastor dele, que estava discipulando, e disse: eu leio a Bíblia, e leio, mas eu não entendo. Eu vejo vocês pregando e falam de cor, e vão aqui, vão ali, mas eu não consigo. O que eu devo fazer? E aquele pastor disse, eram chineses, disse: pega um balaio de taquara, vai lá no rio e enche d'água e traz para mim. E ele foi, pegou o balaio de taquara, foi no rio. É claro, ele encheu, tirou o balaio cheio, mas à medida que ia levantando o balaio, a água saía pelos buracos. Molhou seus pés e ele chegou lá: pastor, não estou entendendo, tem jeito de trazer água no balaio não? Ele disse: você não entendeu? Então volta e faz de novo. Ele voltou, balaio, volta vazio, vai com balaio molhado 3, 4, 5 vezes. Você não entendeu? Ele disse: não. E aquele pastor disse: olha, o balaio está cheio de furos. Ele só vai segurar a água quando os furos forem tapados. Mas olhe para o balaio, ele está limpo. Meu irmão, o Senhor vai tampando os furos todos na sua vida para você reter a palavra, mas o simples fato de você ler e ter contato com ela, você fica limpo. Aleluia. Entra-se pela porta chamada verdade.
E ali é lugar de oração. E a última porta, o véu, tudo era véu, eu falo porta, mas eram véus, era tudo de pano. Era a porta chamada Vida, e lá atrás dela, a Arca da Aliança. Tudo 3. Na entrada eu tenho a porta, eu tenho o altar do holocausto, eu tenho a pia. No lugar santo eu tenho a mesa, o candelabro, o altar de incenso. Lá dentro do Santo dos Santos eu tenho a arca, os varais e a tampa chamada propiciatório. E quando se entra naquela última porta, só uma pessoa podia entrar. Uma vez por ano, no dia do perdão, era o sumo sacerdote. Por isso nós entendemos o que Jesus disse para os discípulos, quando ele falou para Filipe: eu tenho de ir para o Pai, e vocês já sabem o caminho. E Filipe disse: Senhor, não sabemos para onde o Senhor vai, como saber o caminho? Vamos dizer João 14:6, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus abriu o caminho, a verdade, a vida. Agora não é só sacerdote, somos sacerdote, mas todos podem entrar, porque nós nos tornamos sacerdotes. Ao passar pela cruz, pela palavra, você se torna um sacerdote de Deus. Sacerdote é o que apresenta o povo a Deus, é o que ora, é o que intercede. O tabernáculo tem toda a descrição da nossa adoração. Nas figuras do tabernáculo, ele mesmo tipifica a igreja. A igreja é a habitação de Deus. Deus falou com Moisés: levanta um tabernáculo, porque eu quero habitar no meio do meu povo. Vamos ler esse versículo, se você estiver podendo ler, 2 Coríntios 6:16, vamos lá? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei no meio deles, serei o seu Deus, e eles serão meu povo. O tabernáculo simboliza a presença de Deus morando. Há uma diferença da visita com quem vem morar. A visita passa, vai embora, deixa saudade, mas quem vem morar, vem morar. De manhã, de tarde, de noite, Ele está ali. Ele veio para morar em nós. O tabernáculo significa isso, que nós somos a morada do Deus vivente. As cores e os materiais que eram usados no tabernáculo, todos têm um significado. O ouro, tudo era de ouro. As tábuas revestidas de ouro, a arca de ouro, do lugar santo para dentro, tudo era ouro, revestindo madeira. Ouro simboliza a glória de Deus. Vamos dizer, o ouro é a glória de Deus. Outra vez. Paulo diz em 1 Coríntios 3, que tudo que eu faço se enquadra em 6 materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. E o que eu fizer vai passar pelo fogo. Quando? No tribunal de Cristo. Que tribunal é esse? Eu vou passar por ele. Nós vamos. A igreja vai. Não é para condenação, mas é para premiação, galardão, medalha, coroa. O que o fogo queimar, queimou. Madeira, o fogo queima. É aquilo que você faz na força do seu braço. Ah, se eu não trabalhar, eu estou fazendo, ninguém reconhece. Quando você fica querendo aplauso, reconhecimento, é na força do seu braço. Feno. O feno é capim seco. E a Bíblia fala que como a erva que cresce, de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha
e seca. É o que você faz por vaidade. O pessoal que mexe com louvor é muito tentado a fazer obra de feno. O fogo queima, e queima rápido, não sobra nada. E palha, a palha é que cobre o grão. Ela não é o grão, ela cobre. É a obra de hipocrisia. É aquele que o coração está longe e ele finge. O fogo queima muito rápido. Mas a obra de ouro, prata e pedras preciosas, ela fica, ela vai para a eternidade. Ouro, eu posso fritar um bife para a glória de Deus. Isso é obra de ouro. Paulo diz, tudo quanto fizerdes. E ele disse para os escravos, gente que não tinha salário, gente que não tinha reconhecimento, gente que não tinha promoção, gente que não tinha parabéns, gente que não tinha nada pelo trabalho que fazia, a não ser executar o seu trabalho. Paulo disse, tudo que fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor, e recebereis recompensa. E tudo que fizerdes, seja comer, beber ou fazer qualquer outra coisa, tudo seja para a glória de Deus. Se você vai dirigir o carro, dirija para a glória de Deus. Você vai ver como é que você obedece os sinais. Você vai ver como que você dirige diferente, conduzindo Jesus ao seu lado. Você vai estudar, você vai cuidar da casa, você vai trabalhar, o que você for fazer, passar pano no chão, você vai passar diferente quando for para a glória de Deus. Isso é ouro. Não é só pregar, cantar, estar à frente, é tudo. É tudo. Eu li um livro de um pastor que passou pela experiência da morte clínica. Ele morreu num acidente. Puseram no gavetão, no necrotério. 30 anos de ministério. 30. E ele esteve diante de Deus. E o Senhor disse, nesses 30 anos, você não fez nada para mim. 30 anos. Eu vou permitir que você volte para você viver para a minha glória. 30 anos. Quanto reconhecimento ele teve, parabéns para o pastor, oh que maravilha o pastor. E Deus disse, você não fez nada para mim. Não sei para quem ele fez, para si mesmo, por obrigação, achando ruim, chateado. Mas não subiu. A coisa mais simples, um sorriso, para a glória de Deus, é ouro. O que você faz de prata, prata simboliza a redenção. E aquelas tábuas eram cobertas de ouro e seus encaixes na terra eram prata. Meu irmão, você está encaixado no irmão que está ao seu lado. Diga, nós estamos encaixados. Estamos juntos. Somos o templo. Somos o corpo. E o que nos une faz o encaixe. É prata. Prata é a redenção em Cristo. Simboliza a redenção. Todos tinham de pagar o seu preço em prata. E sabe, algo que eu queria que você guardasse no coração. Por quanto Jesus foi avaliado por Judas Iscariotes? Quanto que pagaram para o Judas? 30 moedas de prata, vamos dizer? Esse não era o preço de Jesus. Era o meu. Era o seu. Fala para o seu irmão assim, você vale 30 moedas de prata. Sabe o que podia comprar com 30 moedas de prata? Uma escrava. Não era nem escravo. O escravo era mais caro. A igreja é a escrava resgatada. Eu valia 30 moedas de prata. E sabe quanto Jesus valia? Quanto que Jesus vale? Ele vale mais que as estrelas? Mais que o sol, mais que a terra, mais que toda a prata, todo o ouro? Vale?
Ele vale mais que tudo, que o mundo inteiro. Pois esse preço é o preço de Jesus, mais do que o mundo inteiro. Mas ali na cruz, Ele pegou a minha etiqueta do meu preço, 30 moedas de prata, e trocou. Ele ficou com a minha etiqueta e Ele me deu o preço dele. Hoje eu valho mais que o mundo inteiro. E você e todos, porque Jesus trocou nossas etiquetas. Aleluia! Oh, Jesus, que grande amor, Senhor! A gente costuma falar, uma alma vale mais que o mundo inteiro, mas este era o preço de Jesus. E Ele pagou, Ele trocou de lugar conosco. Ele se fez filho do homem para fazer de nós filhos de Deus. Isso é maravilhoso. A prata fala da redenção. O bronze, já falamos, é símbolo de julgamento. Altar de bronze, a serpente de bronze, o julgamento diz: o homem está condenado. Lá no deserto o povo começou a murmurar contra Moisés e as serpentes vinham e picavam, e eles morriam. Pediram perdão: Moisés, acabe com isto. E Moisés pediu a Deus, Deus mandou ele fazer uma serpente de bronze. Quem foi picado estava condenado à morte, mas era só olhar para a serpente de bronze e seriam curados. No encontro de Jesus com Nicodemos, em João capítulo 3, ele diz isto: eu, quando for levantado da terra, na cruz, todos atrairei a mim. Todos foram julgados, condenados, mas basta olhar para Jesus e crer que Ele pagou o nosso preço, a nossa culpa, e somos salvos. Aleluia, aleluia. Deu uma paradinha aqui. O bronze, então, simboliza o julgamento. O julgamento. Madeira. Madeira simboliza o homem. A Bíblia fala no Salmo 1 que nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros de água. Mas qual era a profissão de Jesus? O que ele era? Carpinteiro. Ele sabe trabalhar na madeira. Ele pega a madeira e tira da terra, fica a raiz, e ele nos leva para a sua oficina. E ele tira os galhos. Galho, copa, fala da nossa vaidade. Olha como eu sou bonito, olha as minhas flores, olha a minha beleza. E ele corta isso tudo. E ele diz: eu quero fazer de você algo precioso. E nos leva para a oficina e trabalha sobre nós com lixas, com serrotes, e vai nos lixando até ficar tão lisinho que a madeira pode receber sobre si o ouro. Para derramar o ouro líquido ali, não pode ter ferpas, imperfeições, tem de estar lisinho. Antes de sermos revestidos da glória do Senhor, Ele vai tirando nossas imperfeições. E quem faz isso? Jesus, através da sua palavra. Ele vai nos lavando, nos limpando. O linho simboliza a pureza. Tudo era de linho, porque para adorar a Deus em santidade. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quando você for adorar, passe primeiro pela cruz, passe pelo sangue, se limpe, se lave, mergulhe na palavra e comece a contemplar o Senhor. Peles de animais marinhos eram colocadas como cortinas em cima do tabernáculo.
E as peles de animais marinhos são impermeáveis. Era para proteger da chuva, dos ventos, da poeira. Mas a pele fala de um animal que foi morto. Aquela cobertura falava de morte de alguém para que eu tivesse cobertura. Muitos dizem: eu estou vestindo a armadura de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, eu embraço o escudo da fé e eu pego a espada. E às vezes você fala isso pensando de uma maneira física. Mas isso é tão maravilhoso e tão espiritual, porque toda esta cobertura tem um nome: Jesus. A salvação é Jesus, a verdade é Jesus, a justiça é Jesus, o evangelho é Jesus, a fé em Jesus, a espada é Jesus. É estar vestido de Cristo, essa pele que nos cobre e nos protege. As cores, o branco é a pureza, o azul fala do que veio do céu, púrpura, o roxo indica a realeza, o vermelho vivo é o sangue derramado. Os móveis, a arca, simboliza a presença do Senhor. A arca era feita de madeira, uma caixa, um caixote, revestido de ouro por dentro e por fora. Eu tenho de ser revestida de ouro por dentro e por fora. Davi diz: unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O óleo era para fora, o vinho do cálice para dentro. Eu preciso ser um sanduíche de Deus. Deus por fora, Deus por dentro. Eu sou só a casquinha que está por dentro desse ouro que está por fora e por dentro de mim. O Espírito de Deus por dentro e por fora. Eu levo a arca. Interessante que a arca era feita de madeira de acácia. É uma madeira vagabundinha. Podia ser de cedro, de carvalho, de cerejeira, mas era de acácia. Uma árvore do deserto, pequena, baixa, curva. Nós somos essas árvores vagabundinhas. Curva, pequena, sem expressão. E Ele nos escolheu. Diga para o seu irmão: Ele te escolheu para ser um adorador. Nós fomos criados para adorar o Senhor, criados para ser a habitação dEle. Eu vou passar rapidinho aqui. Dentro da arca tinha 3 objetos. Dentro da arca tinha o quê? O pote com o maná. O que mais? O pote com o maná, a vara de Arão e as tábuas da lei. Dentro de mim, dentro de você, tem esses 3 objetos. Eles simbolizam a Trindade. As tábuas é o Pai. O pote de maná, o pão vivo, é Jesus. A vara que floresceu, vida da morte, é o Espírito. Dentro dessa arca, a Trindade é quem manda e governa. Quando Salomão edificou o templo e foi consagrá-lo, está escrito lá, em 1 Crônicas, que quando trouxeram a arca para o templo, só tinha as tábuas. Cadê o maná? Cadê a vara? Israel até hoje só ficou com as tábuas, só com a lei. Quando viram Jesus, disseram: não queremos que Ele reine sobre nós. Quando viram o Espírito agindo em Jesus, disseram: Ele expulsa demônios por Beelzebul. Ficaram só com as tábuas. Estão sem vida, mortos, sem Jesus. Aqui dentro, nós carregamos a lei, o Pai domina, o Filho domina, o Espírito Santo domina.
E eu queria fechar esse estudo rapidinho, porque isso aí a gente pode ficar um ano estudando e tem coisa para estudar. Quantos aqui são levitas e dirigem, ministram louvor na sua igreja? Levante as mãos. Glória a Deus. Mas tem a levita, né? Aleluia. Ou você toca, ou dirige, ou canta, ou dança. Está ligado à área do louvor. No tabernáculo nós temos essas 3 partes. O átrio fala, o lugar santo e o santo dos santos. Na Bíblia nós temos 3 palavras para cantar. Música. Cantar, cântico, diga, cântico, louvor e adoração. São 3 coisas distintas. O Salmo 96 diz: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a sua salvação. Cântico é para o meu irmão. Diga isso, cântico é para o meu irmão. É para falar de salvação. Eu canto no átrio, porque no átrio estão as pessoas. Muitos pensam assim, eu tenho de começar o culto com um cântico animado. Você tem de começar pelo átrio. Quando você canta testemunho, quando você canta, Jeová é o teu cavaleiro, que cavalga para vencer, todos os teus inimigos cairão diante de ti. Para quem que eu estou cantando? Meu irmão. Deu para entender o que é cântico? Quando eu canto, Jesus Cristo mudou meu viver, Jesus Cristo mudou meu viver, Ele é a luz que ilumina meu ser, sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Isso é cântico. Para quem que eu estou cantando? Isso não é louvor, isso não é adoração, isso é um cântico. O culto deve começar com um cântico. Porque muitas vezes o levita, você ensaiou, você cantou, você jejuou, você já está no Santo dos Santos, mas a igreja não está. Então você tem de começar pelo átrio. Quando você estiver na rua, no ônibus, no seu trabalho, cante cânticos. Cante, quão cego eu andei, perdido vaguei, longe, longe do meu sol. Vai falar ao coração deles. Cante, anunciai a sua salvação. Cante cânticos, né? Que a sua vida mudou. Alegria, eu nasci de novo, eu nasci de novo, eu nasci de novo. Cante, é para o seu irmão. Não sei se você já percebeu muitas vezes no louvor na igreja. A igreja está lá no auge, de repente escolhe ou vai cantar um cântico que dá uma quebra. Porque o povo estava lá no Santo dos Santos e trouxe para o átrio. Perceberam como fluiu o louvor aqui? Porque veio do átrio para o lugar santo e deixou a gente no Santo dos Santos. E quando você conduz da maneira correta, até no seu momento devocional, a glória de Deus se revela. A cura, a manifestação, ao derramamento de dons, a chamada, a tudo que você imaginar. Porque você conduziu o povo do átrio ao lugar santo, ao Santo dos Santos. Lugar santo é lugar de oração. Diga, oração. Oração é louvor. Eu vou louvar a Deus pelo que Ele fez. Isso significa gratidão. Todo cântico que é uma oração, você está no lugar santo. Você está falando com Deus, mas pedindo algo ou agradecendo. Então a gente canta, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer. Isto é louvor, é louvor. Tudo aquilo que traz gratidão é oração.
é louvor. E você vai ver quantos louvores maravilhosos. Agora, a adoração é no Santo dos Santos. Não é gratidão, não é testemunho, mas é cantar a glória, o caráter de Deus. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste. Eu estou no Santo dos Santos. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando a gente entra no Santo dos Santos, não quer sair mais de lá. Não tira seus irmãos do Santo dos Santos de volta para o átrio. Quando você conduzir ao Santo dos Santos, deixe o Espírito operar, porque Ele foi rompendo as barreiras. E quando nós entendemos isso, uma mensagem simples, mas muita coisa vai mudar, muita bênção vai ser derramada. Você vai pedir: Espírito de Deus, me ensine. A gente não quer trazer regrinha, você não vai fazer regrinha, 2 e 2 são 4. É o Espírito que governa, é o Espírito que dirige, o Espírito é dono de tudo. Mas dentro do tabernáculo, nós vamos entender isso. Às vezes o Espírito Santo vai te conduzir a ficar no átrio. Talvez evangelismo é no átrio. Talvez o Espírito Santo vai te conduzir a ficar só no lugar santo, e a igreja prostrada e orando e em gratidão. E talvez o povo já esteja pronto para ficar no Santo dos Santos, e o culto não tem hora para terminar, porque estamos no Santo dos Santos. Amém? Vamos nos colocar de pé. Ana.